Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Fox Show. Antes de começarmos esta conversa, queria só relembrar-vos que podem subscrever o podcast através do SoundCloud ou iTunes, ou mesmo no YouTube também têm os podcasts disponíveis. Basta pesquisarem por Fox Show Podcast. Os links também vão estar na descrição deste podcast, onde quer que estejam a ouvir. Por isso, não se esqueçam também de subscrever e deixar um like, um coração ou uma mesma review para ajudar o podcast a crescer. Obrigado e espero que gostem do episódio. A convidada de hoje é Cristina Lopes. A Cristina, no início da sua vida, seguiu pelo mundo académico, tirando um mestrado em saúde pública e um doutoramento em neuropediatria em Nova Iorque. E aparentava ter uma vida ótima, ou seja, um trabalho bem pago e estável, podia viajar, etc. No entanto, em 2013 a vida da Cristina mudou completamente, passando do mundo científico para o mundo espiritual. Falámos desta transição entre a ciência e a espiritualidade, qual é a forma mais equilibrada de se viver o dia-a-dia e entre outras coisas. Por isso deixo-vos agora com a conversa que tive com a Cristina e até já. Cristina, obrigado por ter aceito o convite. Olá, João. Claramente há uma fase em que houve um evento que nos dividiu assim a vida, por assim dizer, em duas fases diferentes. O que é que era a tua vida antes de 2013? A minha vida antes de 2013, eu normalmente quando falo com as pessoas, quando faço workshops ou quando falo com as pessoas, eu divido a minha vida em duas fases, como tu explicaste agora. Uhum. O antes de 2013 e depois de 2013. Antes de 2013, eu era basicamente aquilo que a forma como tu me apresentaste agora. Fisioterapeuta, sou doutorada em fisioterapia com uma especialidade em neuropediatria, um mestrado em saúde pública. Portanto, antes de 2013 eu era clínica, com a mente cientista, intelectual, tudo o que era a parte espiritual ou a parte mais abrangente da vida, eu tentava ignorar essa parte de mim. E vivia muito através da minha mente, através do poder da minha mente, o que algumas pessoas chamam de ego. E o que aconteceu foi, eu tive uma infância muito difícil, e essa infância foi aos poucos fechando o meu coração. Mas eu hoje falo com muitas pessoas e noto que não é necessário tu teres trauma de infância, não é necessário tu teres uma infância difícil para fechares o coração. A nossa sociedade, as nossas culturas são todas direcionadas para um fechar do coração e para uma predominância da mente. E dou-te um ou dois exemplos. Um deles é o exemplo dos rapazes não poderem chorar, porque não é permitido, é considerado fraqueza. Portanto, essa moldura cultural força os rapazes a fecharem o coração. Isso é um exemplo. Outro exemplo, isto acontece muito em Portugal, eu sou luso-americana. Nós, em Portugal, não conseguimos dizer aos nossos pais que não queremos tirar certos cursos. Eu quero ser artista, eu quero ser músico, eu quero pintar. E se tu chegares a casa e disseres isso aos teus pais, estamos ainda numa cultura em que isso não é permitido. Tens que ser engenheiro, tens que ser médico, tens que ser não sei quê. E essa negação por parte da nossa família de quem somos leva a um fechar do coração. Portanto, isso são dois exemplos de N exemplos que há por aí de como nós fechamos o coração ao longo das nossas vidas. À medida que tu vais fechando o coração e tu vais dando predominância à tua mente, a vida vai perdendo um bocadinho de paixão, de beleza. E foi isso que aconteceu na minha vida antes de 2013. Eu estava a viver uma vida que, de acordo com a sociedade, era perfeita. Eu tinha cursos universitários, tinha as iniciais de doutora, tinha uma parceira maravilhosa, vivia num apartamento no meio de uma das mais bonitas cidades do mundo, Nova Iorque. Portanto, eu tinha uma vida perfeita, viajava para onde queria, ficava nos hotéis que queria, tinha um estilo de vida muito para além daquilo que é considerado normal. E mesmo assim eu sentia que estava a morrer por dentro, aos bocadinhos. Não sentia paixão pela vida, não sabia o que é que andava cá a fazer. E isso foi antes de 2013. Mas como eu já expliquei a muitas pessoas,
a vida tem uma forma de te mostrar onde é que tu estás a viver bem e onde é que estás a viver mal. E foi isso que me aconteceu em 2013. A vida mostrou-me que tudo aquilo que eu tinha construído com a minha mente e com um coração fechado não podia continuar. E aconteceu-me de forma de repente, foi o desmoronar da minha relação, o desmoronar da minha vida. E quando as coisas nos acontecem de forma rápida, repentina, sem tu estás à espera, tu quando sabes que uma relação está a acabar e vais dizendo ao longo dos meses, eu tenho que acabar esta relação, eu tenho que mudar de trabalho, vais dizendo isso devagarinho, o choque não é tão grande. O choque é muito maior quando tu chegas ao trabalho e de repente estão-te a despedir. Ou quando tu chegas a casa e o teu parceiro ou a tua parceira dizem que não querem mais estar contigo. Isto é um choque que pode ser traumático, mas pode ser uma bênção na tua vida, porque rebenta com todas as tuas estruturas mentais, com tudo aquilo que tu achavas que era o melhor para ti. E foi isso que me aconteceu em 2013. E no momento em que a minha vida desmoronou-se por completo, em que a minha relação acabou, o meu casamento acabou de forma repentina, naquele momento eu decidi e vi a ilusão que era eu continuar a viver com o coração fechado. Eu conseguia perceber, eu sentia que tinha um coração fechado, bloqueado, e sentia que me tinha deixado levar pela minha mente por tudo aquilo que os outros queriam que eu fizesse, por o que a sociedade achava melhor. E foi naquele momento em que eu disse, não, eu não quero mais viver assim. E como te disse agora há pouco antes da entrevista, eu literalmente saí porta fora com 2 malas. Deixei a minha vida, deixei casa, deixei casamento, deixei carreira, deixei tudo. Eu literalmente saí porta fora com 2 malas e isso foi em 2013. E nos 4 anos seguintes eu vivi uma vida basicamente de ermita, sozinha, muitas horas de meditação, e passei 4 anos da minha vida devagarinho a abrir-me para a parte espiritual da vida, a abrir-me para o meu coração, a usar a meditação como ferramenta para acalmar a minha mente e acalmar o meu cérebro e conectar-me cada vez mais com o coração e deixar o coração levar-me. Como é que foi o teu salto, por assim dizer, do mundo científico, que basicamente era, tendo em conta a área em que estavas a trabalhar e a estudar, acabou por ser, não mudaste de área, por assim dizer, ou seja, acabaste por estar a tentar perceber como é que a mente, ou como é que as pessoas, aliás, como é que as pessoas funcionam, por assim dizer, se não estou... Sim. Acabaste por, Sim, simplesmente, era outra sim, perspectiva. Agora sim. estás a tentar perceber de uma perspectiva mais espiritual como é que nós funcionamos, por assim dizer, ou seja, como é que foi esse salto do mundo científico para o mundo espiritual? O salto deu-se de forma muito rápida, porque eu, como cientista, tudo o que existe, é-nos dito que tudo o que existe tem de ser objetivamente observado. Se não consegues observar, aquilo não existe. Mas a ciência tem muitos limites, e eu sei que a ciência tem muitos limites porque eu conheço-os bem, eu conheço a ciência de dentro. Exato, sim. Portanto, eu conheço muito bem os limites da ciência, e existe, e sei, e hoje, antes de 2013 não sabia tão bem quanto sei agora, mas agora sei. Existe um mundo que a ciência não consegue ainda observar, mas ele existe na mesma. E está cada vez mais a ciência a caminhar nesse sentido, especialmente com os avanços na ciência, na física quântica. Há muitos ramos da ciência que agora estão a começar a ver coisas que antes não conseguíamos ver, observar. Mas essas realidades existem e nós, como seres humanos, estamos intrinsecamente preparados para viver e observar essa realidade. E é através do coração. Por isso é que eu me chamo hoje um alquimista de coração. Porque é através do coração. O coração tem tanta inteligência quanto o cérebro. Só que é uma inteligência diferente. Não é por acaso que o coração é o único órgão além do cérebro que tem um sistema de neurónios. O coração tem um cérebro, um mini cérebro.
Portanto, o coração pensa, mas pensa de forma diferente. E nós temos essas ferramentas. Eu não preciso, por exemplo, eu dou-te um exemplo, tu se entrares, vamos supor que vais a caminhar numa rua de Lisboa sozinho à noite. Uhum. E vamos supor que alguém vem atrás de ti e tu tens um feeling, eu quando te digo, João, tu tens um feeling que algo não está ali a correr bem. Exato, sim. Ok? Tu vais naquele momento esperar para a ciência te conseguir explicar se aquilo que tu estás a sentir é cientificamente válido ou não, ou vais-te pôr a andar? Sim, exato, sim. O que é que tu vais fazer? Tu vais-te pôr a andar. Porquê? Porque naquele momento, eu quero lá saber o que é que a ciência me diz que é possível ou que não é possível. Eu tenho dentro de mim um GPS, eu tenho dentro de mim uma fonte de sabedoria, e essa fonte de sabedoria está-me a dizer, neste preciso momento que eu encontro-me em perigo, eu vou andar, vou-me pôr daqui para fora. E é essa forma, é esse mundo que eu me conecto agora e que eu ajudo as pessoas a conectarem-se agora. É um mundo em que tu podes não ter muitas explicações mentais ou racionais, mas é um mundo que te guia para onde tu tens que ir. E eu faço esta pergunta muitas vezes às pessoas. As pessoas dizem-me, eu gostava muito de abrir o coração, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. A minha mente, eu tenho vivido a minha vida de acordo com a minha mente racional. Eu faço as coisas racionalmente. E as pessoas dizem isto quase com orgulho. Sim. E eu depois pergunto às pessoas, ok, então a tua mente racional está a funcionar tão bem, porquê é que estás a fazer coaching comigo? Porquê é que vieste ter comigo? Porquê é que vieste ter comigo a dizer, Cristina, algo se passa de muito grave na minha vida, eu não sei o que é. Se as coisas estivessem a correr muito bem, se a tua mente racional realmente soubesse o que estava a fazer, tu não precisavas de pedir ajuda, não precisavas de abrir o teu coração a outra pessoa e dizer a ela, eu estou completamente perdido na vida. Só fazes isso quando o teu sistema intrínseco, o teu coração, eu chamo-lhe coração, mas eu não estou a falar só no coração físico. Eu estou a falar no centro do teu peito. Espiritualmente existe aí energia. E essa energia guia-te, tem a capacidade de te guiar. E é isso de uma forma ou de outra, é esse o caminho e é essa a forma como eu ajudo as pessoas, é a passarem de uma vida comandada pela mente e por tudo aquilo que a tua mente acha que é melhor para ti, para uma vida comandada pelo coração, que é muito mais intuitivo, mas que te leva onde tens que ir. Exato, e pegaste num ponto que eu também queria perguntar, que era como é que se calhar é difícil de definir, mas como é que tu defines ou fazes a distinção entre o coração e a mente? Porque eu estou a imaginar que vemos se calhar a mente como algo complexo, mas o coração, ou se calhar, por assim dizer, vemos o coração como o órgão e com todas as propriedades que ele tem de nos fazer viver, mas não em termos de, se calhar, algo que toma decisões por nós, ou que nos diz o que decidir. Ou seja, como é que tu fazes essa distinção? Ok. Às vezes eu começo por ficar mesmo no cérebro. A minha especialidade é mesmo o cérebro. Portanto, vamos começar a conversa por aí, que é... Vamos supor que tu nem sequer queres saber de coração. Eu posso-te fazer uma distinção mesmo dentro do teu cérebro, que é a sociedade como a vivemos agora é uma sociedade em que predomina o hemisfério esquerdo do cérebro. É o hemisfério da lógica, é o hemisfério da linguagem, é o hemisfério de matemática, é o hemisfério racional, é o hemisfério do tempo linear. As coisas têm de ser feitas hoje e depois amanhã faço isto e no outro dia faço isto. Esta capacidade de nós conseguirmos ver as coisas de forma racional, aquilo que se chama racional, é uma característica do hemisfério esquerdo do cérebro. Mas há uma coisa muito fascinante que acontece, que é quando observamos pessoas que têm acidentes vasculares no lado esquerdo do cérebro e elas perdem as faculdades do lado esquerdo. Sabes o que é que acontece a essas pessoas? O hemisfério direito começa a predominar e no hemisfério direito temos coisas muito interessantes. O hemisfério direito não vê o tempo como linear. O hemisfério direito vê o tempo como só agora é que existe. Não existe futuro, não existe passado.
O hemisfério direito é o hemisfério da criatividade, é o hemisfério da arte, da música, o hemisfério direito vê a vida de forma completamente diferente. Vê, em vez de ver a vida como eu sou separado de ti, como o hemisfério esquerdo, vê a vida como eu sou ligada a ti. E eu sou ligada às árvores, eu sou ligada ao sol. Portanto, o hemisfério direito, se ficarmos só pelo cérebro, eu nem preciso falar de coração, se ficarmos só pelo cérebro, já começas a ver que dentro do teu próprio cérebro há formas completamente diferentes de ver a vida. Nós apenas estamos acostumados a viver através do esquerdo. Exato. É só isso. Portanto, tu até se nem quisesses falar do coração, podias ficar só pelo cérebro e dizer, olha João, tu se conseguires equilibrar o teu cérebro para viveres um bocadinho mais com a predominância do lado direito, ou pelo menos em equilíbrio, a tua vida ia se transformar completamente. Mas falando no coração, o coração tem características parecidas com o hemisfério direito do cérebro. O coração sente as coisas, o coração não tem palavras, fala muito por emoção. E eu acho que todos nós, isto já nos aconteceu. Eu uso muito esta história para ajudar as pessoas a conectarem-se com o coração, que é uma história muito marcante da minha vida, que era quando eu era teenager. Já passaste por isso, João, sabes perfeitamente as emoções. Exatamente. As emoções que se passam dentro de nós quando somos teenagers, e agora imagina um teenager, como muitos de nós temos infâncias muito complicadas e muito traumáticas. Eu, aos 13, 14 anos, eu tinha tanta raiva dentro de mim que eu achava que se eu explodisse que eu ia matar alguém. Literalmente, era o que eu sentia dentro de mim. E eu não conseguia expressar-me, eu não conseguia amar as pessoas, eu tinha um bloqueio tão grande de coração, eu vivia tão fechada. E eu lembro-me que o meu pai era lavrador, agricultor, e sou açoriana. Vivíamos nos Açores e o meu pai tinha vacas, criávamos vacas para vender leite, e eu lembro-me que eu estava com ele a tratar das vacas de manhã e eu estava sentada no pasto e eu tinha uma relação muito complicada com o meu pai. Eu não conseguia amar o meu pai e o meu pai não me conseguia amar a mim. Não, quer dizer, amávamos um ao outro, mas não conseguíamos expressar esse amor. E eu estava chateada com ele, estava chateada, e eu de repente saí ao pé dele e fui-me sentar. Não sei se já estiveste cá nos Açores, mas isto é uma beleza inexplicável, sim, não é? Pronto, portanto, quem já esteve nos Açores conhece bem estas pastagens verdes. E eu sou de São Jorge, portanto, a ilha mais bonita dos Açores. Eu não queria entrar por essas competições, mas sim. E eu estava com uma raiva tão grande contra o meu pai, eu naquele momento, nos anos de teenager, sentia muita vergonha da minha família, porque o meu pai era agricultor e eu já estava com estas manias de querer ser melhor do que os outros, não é? Eu tinha uma autoestima muito baixa, portanto, normalmente quando temos autoestimas baixas tentamos valorizar-nos através das posses materiais e dessas coisas assim. Eu já estava nessa fase. E eu fui-me sentar e eu naquele momento eu estava a olhar para o meu pai e eu sentia tanta raiva, mas eu olhei para ele e eu chamo-lhe graça neste momento, que é houve algo que entrou em mim, um poder que podes chamar Deus, Universo, aquilo que queiras. Mas houve uma fração de segundos em que eu consegui abrir o coração e eu olhei para o meu pai, ele estava ao longe. O meu pai sentia um carinho tão grande pelas suas vacas que ele falava com elas. Falava carinhosamente com as suas vacas. E eu estava a olhar para ele e o primeiro pensamento que eu tive foi, ao vê-lo, eu estava a pensar, ele fala com as vacas melhor do que fala comigo. Mas a seguir a esse pensamento, eu senti uma abertura tão grande de coração. Eu senti naquele momento, isto durou talvez 5 segundos, 10 segundos, não mais do que isso. Mas aquela abertura, naquele momento eu consegui amar o meu pai como ele era. Ele não precisava de ser mais ninguém, ele não precisava de dizer nada. Eu amei-o como ele era. E aqueles 5 segundos da minha vida foram muito marcantes, porque eles mostraram o poder do coração. E isto acontece com todos nós. Já te aconteceu a ti, com
certeza. Ou estás sentado num parque, ou vais pelas ruas de Lisboa abaixo e de repente há um rasgo em ti, em que tu olhas para uma pessoa, ou olhas para uma criança, ou olhas para alguém que amas e o teu coração abre e tu sentes amor naquele momento, sem pensamento nenhum, amor só. Essa é a força do coração. Só que normalmente nas nossas vidas esses rasgos de amor, esses rasgos de abertura duram meros segundos. E depois voltamos à vida como ela era. Estou chateada com o trabalho, estou chateada com o parceiro, a minha vida não é justa, as coisas acontecem, as coisas más acontecem. Voltamos outra vez às histórias da mente e perdemos o milagre que é o coração aberto. E pronto, isso é mais ou menos respondendo à tua pergunta, a diferença entre a mente e o coração. O coração é aquele lugar em que tu sentes amor puro, é aquele lugar em que tu consegues sentir sem pensar, em que tu consegues sentir paixão, em que tu consegues sentir o teu propósito de vida, o que é que estás cá a fazer, em que tu consegues sentir compaixão e ligação com os outros. Isto são sentimentos e não são pensamentos, mas as pessoas que não se enganem, o coração tem muita força. Há muitos, agora, há muita ciência a ser dedicada ao coração. E há um instituto americano que se chama HeartMath. Eles já conseguiram medir os campos eletromagnéticos do coração. Nós já sabemos que o campo eletromagnético da mente é muito forte, porque a mente e o cérebro têm sido já estudados ao longo de muitos anos. Mas o que os cientistas de HeartMath encontraram foi que o campo eletromagnético do coração é 60 vezes mais forte do que o da mente. Portanto, imagina, tu andas com 60 vezes, eletromagneticamente 60 vezes mais forte, e magneticamente o coração é 1500 vezes mais forte do que o cérebro. Portanto, pensa lá nisso só um bocadinho. A força que o coração tem. E essa força é sentida à distância. Eu não sei se isto também já te aconteceu. Estás numa festa ou estás num sítio qualquer público e de repente alguém entra, estás de costas, mas tu percebes que alguém entrou porque consegues sentir a energia dessa pessoa. Isso já te aconteceu alguma vez? Eu não estou a ver... Eu acho que eu percebo a sensação que estás a dizer. Eu acho que sim, mas não estou a lembrar assim especificamente de onde é que aconteceu. Mas sim. Mas sim, percebo o que estás a dizer, sim. Isso é uma coisa mais rudimentar. Todos nós conseguimos sentir a energia uns dos outros. Uma pessoa entra num espaço e tu vês assim à distância e há uma parte de ti que diz eu não gosto muito daquela pessoa. Que é isso? Não gosto muito daquela pessoa, se eu não a conheço. Sim, exato. O que é isso? Isso é o sentir da energia. Nós conseguimos sentir a energia uns dos outros, mesmo à distância. E o que é isso? Isso é o campo eletromagnético do coração que já te está a informar acerca de certas coisas. O mesmo exemplo de tu ires pela rua abaixo de Lisboa à noite e sentires que alguém que vem atrás de ti, não estás a sentir aquilo muito bem, estás com um feeling qualquer. É o campo eletromagnético do coração que te está a alertar. Portanto, esta parte energética que ainda não é completamente verificada pela ciência existe dentro de ti e é um superpoder. Eu digo às pessoas que os nossos corações são o nosso maior superpoder. Têm a capacidade de nos guiar muito melhor do que as nossas mentes, porque o coração não tem a bagagem da mente. Tu, quer queiras, quer não, tu, se fizeres ou realizares todos os teus sonhos, se construires a tua vida através da tua mente, quer queiras, quer não, essa construção vai sempre ser feita através da tua memória, das tuas experiências passadas, não é? Eu construo o meu presente, se eu faço através da minha mente, só o consigo fazer porque eu tenho um database inteiro de memórias boas ou memórias más. Mas o cérebro constrói a realidade através de memórias. O coração não, porque o coração não tem memórias. O coração é quântico. O coração funciona no presente. E isso é que também ajuda muito na força que o coração tem.
Agora, uma coisa é certa, e isto é das coisas mais difíceis que os meus clientes têm, é quando se chega à fase de, ok, eu vou deixar o meu coração comandar. A minha mente vai ir atrás e vai ser usada como um instrumento de construção, mas o meu coração é que vai mandar. E as pessoas depois dizem, mas eu tenho medo de fazer isso. E dou-te um exemplo. Vamos supor que tu quisesses, o teu maior sonho era ser artista. Ok? Não é ser engenheiro, é ser artista. Queres ser artista, não queres ser engenheiro. E vamos supor que isso estás a trabalhar comigo e eu digo-te, ok, João, então agora vamos em frente. A tua mente queria que fosses engenheiro, mas o teu coração quer que sejas artista. Bora para a frente com a parte de ser artista. Inevitavelmente tu vais começar a sentir medo. Medo. Porquê? Porque o coração, a intuição, que reside no centro do coração, o coração só te informa dos teus passos, passo a passo. Ou seja, eu dou o passo com o direito, e agora, coração? E agora? Ok, sim. A mente não é assim. A mente dá-te um plano para o ano todo. Sim, exato. Detalhado, dia por não dia. É? Exato, sim. Exatamente. Vais fazer isto daqui a 3 meses. Vais fazer isto. Eu tenho um plano inteiro para o ano todo. E depois tenho um plano para 10 anos. Temos os tais 10-year plans. Exato. Portanto, isto é a vida a funcionar a partir da mente. Temos os planos. Porquê é que isso não te traz tanto medo? Porque as coisas estão planeadinhas dentro de caixinhas, todas certas. Percebes? Sem incertezas, sem incógnitas, nada disso. Mas o coração não faz isso. O coração quer lá saber de planos. O coração quer lá saber de planos. O coração só te vai dizer como caminhar passo a passo. E só de pensar nisso traz algum medo? Não traz. Claro, sim. A imprevisibilidade. Imprevisível, é isso mesmo, mas pensa mesmo agora com o coração. Se tu disseres, não, eu prefiro ir com a mente, eu gosto mais dos meus planos para o ano inteiro, os meus planos para 10 anos, eu gosto mais disso. E eu agora vou-te fazer uma pergunta. Os planos da tua mente eliminam a imprevisibilidade? Você não consegue dizer essa palavra. Repete-me lá essa palavra que eu estou agora presa com ela. Agora também não... eu agora também não me está a sair bem. Mas, eu adoro quando o meu cérebro pensa em português e inglês e eu não consigo dizer a palavra em português. Mas eu digo em inglês. Unpredictable, sim. Unpredictable, sim. Os teus planos da mente conseguem eliminar as incertezas? Vou usar a palavra incerteza para não me enganar outra vez. Sim, se pensar bem, na verdade não conseguem, claro que não conseguem. Há sempre um grau de incerteza. Claro que não conseguem. Tu podes ter um plano para um ano, vamos supor, começas agora um trabalho, tens um plano para um ano. Ai, que lindo. E na segunda semana estás num trabalho, chegas lá e despedem-te. E agora? E o plano de um ano? Exato. Portanto, isto pode parecer difícil, mas viver através do coração é realmente a única forma lógica de viver, porque o resto são ilusões. As certezas que achamos que temos, a permanência da vida, a segurança da vida, isto são ilusões. Não há segurança na vida. E todas as pessoas que já perderam fortunas num dia no mercado sabem perfeitamente que não há segurança. Exato. Não há segurança. Uma pessoa que está a trabalhar e sofre uma lesão e vai para casa e de repente não tem o seu cheque ao fim do mês. Não, a segurança é uma ilusão. A certeza é uma ilusão. Só que são ilusões teimosas. Exato. São ilusões confortáveis e nós vamos vivendo assim. Só que no fundo acabamos por morrer um bocadinho, como eu estava a morrer antes de 2013. A minha vida agora é completamente diferente. A minha vida agora é uma vida muito mais intensa, com muita felicidade, com alguma tristeza às vezes, porque tu quando abres o coração tu começas a permitir-te sentir tudo aquilo que é ser humano.
Mas eu sinto isso com intensidade e é esta intensidade de vida que estamos cá para viver dessa forma. Não estamos cá para viver como zombies, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para o café, do café para casa. Isto, vamos morrendo um bocadinho todos os dias se vivemos desta forma. Estamos cá para viver de forma apaixonada. E por isso é que das primeiras perguntas que eu faço quando começo a trabalhar com as pessoas no coração é: o que é que te apaixona? O que é que te apaixona, João? O que é que te apaixona? E quando eu faço esta pergunta e as pessoas começam a sentir, não a pensar, mas a sentir o que é que me apaixona, os olhos começam a brilhar logo. As pessoas mudam logo de energia, porque as pessoas, no fundo, sabem o que é que lhes apaixona. E se não sabem, pelo menos têm um GPS dentro de si, que há um fascínio por saber o que é que me apaixona. As pessoas podem me dizer: eu não sei bem o que é que me apaixona. E eu digo: está bem, então. E a possibilidade de nós encontrarmos o que te apaixona. E as pessoas ficam logo felizes. Claro, exato, sim. Percebes? Portanto, só quando se começa a mudar de vocabulário, de pensar para sentir, de fazer para ser, a energia das pessoas muda completamente. E assim é que começamos devagarinho a transformar as nossas vidas de zombies para seres humanos. Exato. Queria também, tu tocaste num assunto também interessante, que foi quando nós às vezes pensamos nas pessoas que têm mais sucesso, nós muitas vezes juntamos a palavra sucesso a ganhos financeiros ou uma certa posição numa carreira ou o que for, nós pensamos: aquelas pessoas que têm milhões e milhões e que são grandes investidores, e nós pensamos: bem, que eles fazem grandes investimentos, têm aquela lógica toda e não sei o quê. Depois às vezes quando há entrevistas a falar, não quero dizer o nome porque eles pode não ter sido essa pessoa que disse, mas às vezes eles dizem: eu tive uma intuição que devia investir nisto. E eu fico às vezes: então, mas tanto estudo, tanta economia para depois ser uma intuição. Mas sim, porque acabam por ter noção de que é impossível eliminar as incertezas. De maneira como eu também acabei por guiar para racionalmente tomar as decisões foi... Sabia que nada era certo, mas era mais... O que é que era mais provável? Ou seja, eu arranjei este jogo de... Ok, então, e se eu fizer isto, qual é a probabilidade disto? Se eu fizer isto, qual é a probabilidade daquilo? Ou seja, eu acabei sempre com esse joguinho, por assim dizer, aceitar que nunca não é nada certo. Mas, por certa forma, justificar com o raciocínio isso. Pronto, isto era só uma parte. Mas, sim. Mas até essa forma é ok, estás a jogar um bocadinho nas probabilidades. Mas eu vou-te perguntar agora. Se tu fores a pensar na tua vida e pensares nas coisas, se eu disser: João, partilha comigo um dos momentos mais bonitos e excitantes da tua vida, que te abriram o coração, que te trouxeram paixão, tu dirias que esses momentos vieram fruto da tua mente lógica ou vieram de outro sítio? Vieram de quando... Se eu tivesse pensado na altura, a probabilidade provavelmente tinha dado 1%. Não, falando 100% sincero. 100% sincero. Mas tu agora tocaste no ponto, que é isto. Ou seja, aquilo podia ter uma probabilidade de 1% de acontecer, mas aconteceu-te. E essas probabilidades mínimas das coisas maravilhosas e magníficas que nos pode acontecer, tu não encontras essas probabilidades através da mente. Só o coração é que te pode trazer isso. Só o coração é que te pode trazer isso. E então a minha questão agora é: porquê andar a brincar com probabilidades se tu podes todos os dias viver esses momentos de 1%? Ok, e agora se calhar é uma pergunta um bocado complexa. Mas como é que isso poderia... Ou seja, na prática, como é que nós no dia a dia conseguimos... Na prática. Sim. Sim. Fazer isso acontecer.
primeiro passo que eu normalmente, no meu trabalho com clientes que querem abrir o coração, e atenção, eu trabalho normalmente com pessoas, cada vez mais têm chegado pessoas a mim que supostamente são muito bem-sucedidas. Portanto, estamos a falar em pessoas que, como eu, antes de 2013, também parece que têm tudo resolvido na vida. Visto de fora, as vidas deles são maravilhosas. Mas estão a vir ter comigo. Portanto, há algo ali a trabalhar. Exato. Então, o primeiro passo que eu normalmente faço com as pessoas, especialmente se tu és uma pessoa que não estou a falar aqui em valor de pessoas. Ninguém é melhor e ninguém é pior. Mas claro. se tu, por exemplo, és CEO de uma empresa ou estás a começar um negócio próprio e queres que esse negócio cresça, isso é um bocadinho diferente do que a probabilidade de tu teres um ego ou uma mente muito ativa é grande, comparado com uma pessoa que não tem de usar muito o cérebro para o seu trabalho, como por exemplo o meu pai era agricultor. Portanto, a atividade mental não precisa ser tão alta, dependendo das profissões. Mas se tu sabes que tens uma mente super ativa, eu normalmente pergunto às pessoas, as pessoas às vezes dizem, eu acho que a minha mente não é muito ativa, eu acho que não tem muitos pensamentos. E eu começo-me logo a rir, porque as pessoas não se dão conta. Sabes que o cérebro humano pensa, por dia, tu geres mais ou menos 70 mil pensamentos. Sim, 70 mil. Já tinha lido algumas coisas sobre isso, sim. 70 mil. O coração bate em média 100 mil vezes por dia e o cérebro pensa em média 70 mil vezes por dia. Portanto, quem me diz que o seu cérebro não anda a 1000, está a mentir. Sim. Pode não estar a mentir conscientemente, mas não nos damos conta dos pensamentos que estão sempre a passar cá no cérebro. Mas o primeiro passo que eu uso com as pessoas é um acalmar da mente. Um acalmar da mente. Porquê? Porque o teu coração, ele está sempre lá a trabalhar. Ele está a funcionar. Tu podes ter alguns bloqueios que tenham a ver com traumas de infância, nem sequer precisa ser traumas de infância. Podes ter, a tua namorada pode ter acabado contigo a semana passada e isso imediatamente criou-te um bloqueio no coração. Portanto, não precisa ser, podem ser os traumas da vida, as mágoas da vida, não precisa ser traumas de infância. Mas eu começo sempre pelo cérebro porque o coração, mesmo bloqueado, mesmo com traumas, o coração está sempre a funcionar ali, está sempre pronto. É a mente, normalmente, é que serve de obstrução. Portanto, é a mente que bloqueia normalmente, é a mente que traz resistência a nós ouvirmos o coração. Portanto, normalmente eu começo por aí. Eu começo com práticas de meditação. E não precisa ser meditação tradicional, sentadinha com os olhos fechados, com as pernas cruzadas, não precisa ser isso. Pode ser uma meditação contemplativa, pode ser uma caminhada na natureza, pode ser eu só ir para um parque e sentar-me ao pé de uma árvore. Eu começo com práticas de mindfulness, meditação e mindfulness, para as pessoas começarem a acalmar esses 70 mil pensamentos. Se os 70 mil pensamentos podem baixar para 50 mil, para 40 mil, para 30 mil, à medida que os pensamentos, à medida que o robô do teu cérebro vai se acalmando, tu consegues imediatamente começar a ouvir o que o coração está a dizer ou a sentir. Percebes? É uma questão, o exemplo que eu dou é este. Vamos supor que tu lembras-te daqueles boomboxes dos anos 80 que as pessoas andavam com os boomboxes em cima do ombro para a rua abaixo ouvir música? Estereofonias, exato. Sim. Exatamente. Eu uso isto como um exemplo que as pessoas percebem que é, vais pela rua abaixo com um boombox ao ombro e aquilo está pelos mais altos, o volume está muito alto. E vamos supor que eu estou no lado da rua e eu começo assim, João. Se tu estás a passar por mim com um boombox em cima do ombro, tu não me vais ouvir sussurrar. Não vais ouvir. Não significa que eu não estou a chamar por ti. Eu continuo a chamar por ti, mas tu não me consegues ouvir. Mas se eu for ao pé do teu boombox e desligar a porcaria do boombox, tu aí depois vais ouvir. João, consegues ouvir o meu sussurrar, não consegues?
Então, é este o caminho da mente para o coração, é desligar o volume, baixar o volume da tua mente e automaticamente tu vais começar a sentir o que é que o coração te diz. Percebes? Vais começar a sentir. E depois, a partir daí, isso é o primeiro passo. O primeiro passo é desligar o volume no teu cérebro. E depois passamos a práticas mais focadas no coração, como o treino de compaixão, empatia. Fazemos muitos exercícios de visualização em que a pessoa, em que eu ajudo as pessoas a abrirem o coração, literalmente, a sentirem compaixão por si e pelos outros. O treino da compaixão é uma forma maravilhosa de tu conseguires abrir o coração. E depois daí, a partir do momento em que o teu coração começa a abrir, tu vais começar a sentir a tua intuição cada vez mais forte. E a questão depois é essa. Para os meus clientes, talvez a questão mais problemática do seu desenvolvimento é quando chegamos a um momento em que o coração está-te a dizer para ir para um sítio e a tua mente não quer ir. Exato, sim, sim. Aí é que está. É quando chegamos a um momento em que o coração está a dizer sai daquele emprego. E a tua mente está a dizer e como é que vais pagar as contas? Estás doido? Estás louco? E o que é que a tua família vai dizer de ti? O que é que o teu parceiro vai dizer de ti? O que é que a sociedade, o que é que os outros vão pensar? Percebes? Aí é que entra a luta. Mas as pessoas conseguem equilibrar de uma forma ou de outra. É só preciso um bocadinho de tempo e treino. Isto são skills. Isto não são coisas hiper espirituais que só os grandes gurus é que conseguem fazer. Não. Qualquer pessoa consegue transicionar de uma mente forte para um coração forte. Mente forte para coração forte. Toda a gente consegue. Eu, se conseguir, toda a gente consegue. Porque um coração mais bloqueado como o meu não existia. Não existia. Portanto, eu normalmente uso a minha vida como exemplo. Eu, se consegui acalmar esta mente que não parava um segundo, se eu consegui acalmar esta mente e se eu consegui abrir o coração, toda a gente consegue. Sem dúvida. Depois não precisas estar a brincar com probabilidades. Porque quando tu abres o coração, as coisas mais magníficas acontecem. As coisas mais magníficas. Não te arrependes. Eu ainda não conheci uma pessoa que conseguisse abrir o coração e acalmar a mente e depois viesse ter comigo e me dissesse Cristina, eu arrependi-me, eu queria voltar ao que era antes. Não houve uma pessoa que me dissesse isto. E se me perguntares a mim, Cristina, voltavas à Cristina que existia antes de 2013? Eu diria nunca. Claro, sim. A minha experiência também de tentar diminuir o ruído, especialmente mais nessa primeira fase, que era, ao diminuirmos também essa quantidade de ruído todo, acabamos por perceber, numa primeira fase, o que é que na verdade eu estava a pensar. O que é que eu andava a pensar todos os dias. Ou seja, acordo ali e penso nisto, mas porquê é que eu penso nisto? E depois também começo a questionar. E acaba por ser isso interessante porque, pelo menos, não sei, o primeiro passo que eu tomei foi mais ter noção do que é que eu ando a pensar o dia todo. E que é demais, obviamente. Mas eu sou um overthinker em série. E por isso também acabou por me ajudar nesse sentido, que era perceber o excesso que tinha e depois, na verdade, o que é que eu estava a pensar. E que isso também acabava Isso é um exercício super importante, porque isso é realmente uma primeira fase de mindfulness, que é tu só tomares consciência de alguns dos pensamentos. Porque se eu disser a uma pessoa que ela pensa normalmente, em média, 70 mil pensamentos claro. por dia, Exato. a pessoa não sabe. Porquê? Porque nós não temos consciência. A maior parte dos pensamentos passam. Aquilo parece tela de cinema, aquilo é sempre a andar, sempre a desbobinar. Nós não temos consciência da maior parte dos pensamentos que passam na nossa mente. Agora a questão é esta. Tu tens consciência, talvez, de 0,01% dos pensamentos. Mas quais é que são os pensamentos que tu tens consciência? Dos 70 mil pensamentos que se passam na tua mente por dia, tens consciência de quantos? E qual é a natureza desses pensamentos? E se fores responder essa pergunta, eu garanto com 99% de probabilidade que os pensamentos que nós tomamos consciência são pensamentos que têm uma base de medo. Há uma carga energética de medo.
Ai, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou fazer isto? Portanto, os pensamentos que nós tomamos consciência são normalmente pensamentos que têm uma carga energética negativa. São pensamentos negativos, pensamentos de medo, de coisas que nos podem acontecer. E se me acontecer isto? E se eu não for bem sucedido? E se? E o treino aí é também, eu ia dizer simples, é simples, mas não é fácil, inicialmente. Porque tu quanto mais treinas o teu cérebro para fazer, seja aquilo que for, o Cristiano Ronaldo teve que praticar o seu tal famoso livre milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Ele é conhecido por ficar no treino horas depois dos outros a praticar os seus livros, os seus pontapés, e aquela prática reforça os circuitos de neurónios no teu cérebro. Portanto, cada vez que tu praticas uma coisa, seja um pontapé ou seja um pensamento, estás a praticar uma coisa, o teu cérebro não diferencia entre um pensamento e uma ação. Ou seja, o Cristiano Ronaldo pode estar a dar um pontapé, mas ele se estivesse sentado no sofá a pensar em dar um pontapé, o cérebro estava a ser treinado da mesma forma. Portanto, a visualização, por isso é que os atletas de alta competição usam visualização muito como uma ferramenta de treino, porque o cérebro não diferencia o ato da visualização. E isto reforça os circuitos de neurónios no teu cérebro. Portanto, eu se passo 10 anos da minha vida a pensar numa coisa negativa, o cérebro vai ter uma predominância negativa. Os circuitos do meu cérebro, literalmente, estão preparados para ver a vida de forma negativa. Mas o treino começa-se fazendo algo diferente. Portanto, vamos supor que tu acordas de manhã e tu dizes, se eu tomei consciência que o meu pensamento predominante é um pensamento de estou com medo de não ter dinheiro, por exemplo. Tomas consciência disso, a partir do momento em que tu tomas consciência desse pensamento, já estás a mudar os circuitos. Porquê? Porque ele já não é inconsciente. Esse circuito passou agora a ser consciente, porque tu tomaste consciência daquele pensamento. E agora fazes o contrário. Imediatamente, quando tu tomas consciência do pensamento, o truque agora é mudar o foco da tua atenção para o contrário. Ou seja, eu tomo consciência que acabei de ter um pensamento de medo, de falta de dinheiro, e imediatamente a coisa que eu posso fazer naquele preciso momento é olhar à minha frente e ver abundância, seja ela que for. Por exemplo, eu agora tenho ao meu lado, estou aqui a falar contigo e tenho ao meu lado uma chávena de chá quentinho, maravilhoso. Se o meu cérebro neste momento pensar, foge, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, eu imediatamente olho para o meu chá e eu digo que maravilhoso que eu tenho um chá quentinho ao pé de mim. Que abundância. Exato. Que abundância. E as pessoas podem achar que isto é um bocado parvo, porque tipo, o que é que tem eu não poder pagar as minhas contas a ver com uma chávena de chá? Claro, mas sim, lembra-te, o teu cérebro não consegue distinguir. Portanto, se tu sentes gratidão e abundância por uma chávena de chá, se sentes gratidão e abundância pela tua cama quente que tens, quando há milhões e milhões de pessoas a viver na rua, se tu sentes gratidão pela roupa que tens vestido, se sentes gratidão pela comida quente que tens para comer, quando há outra vez milhões de pessoas a passar fome neste planeta, todos estes atos pequenos de desviar a tua atenção do negativo para a abundância, todos estes atos todos os dias, várias vezes ao dia, acaba por haver uma mudança nos padrões de neurónios do teu cérebro. Isto consegue-se ver, isto consegue-se medir, isto já é medido na ciência. Já se consegue medir isto facilmente. Tu, literalmente, há um rewiring do cérebro. Tu consegues criar padrões de neurónios que veem a vida de forma diferente. E cada vez que tu pensas um pensamento de abundância, começas a ver mais, e mais, e mais. E aí a tua vida transforma-se também. Não precisa só ser através da meditação. Obrigado por trazeres, por falares nesse ponto. O mindfulness, teres consciência daquilo que pensas e usares a luz da tua atenção e usares o teu foco mental para desviares a tua atenção para aquilo que realmente é importante.
Isso é também uma ferramenta muito importante de mindfulness, que eu também uso muito com clientes, mas é prática. Cada vez que tu estás a pensar em mudar a forma estrutural como o teu cérebro pensa, podes pensar sempre no Cristiano Ronaldo e quantas vezes é que e o que é que foi necessário para o Cristiano Ronaldo se tornar o Cristiano Ronaldo. O que é que foi necessário? Porque podem dizer o que disserem do Cristiano Ronaldo, mas ele pode ter nascido com uma certa predisposição genética para o futebol, mas ele é o que é hoje porque ele é incansável no treino. Ele é incansável na sua personalidade. E essa repetição foi o que levou o Cristiano Ronaldo a atirar os tais mísseis que ele é conhecido hoje por atirar. Sim, porque também explicando isto se calhar de forma ainda mais simples é o tempo que nós demoramos a fazer algo inconsciente e o tempo que nós demoramos a fazer algo consciente é uma diferença brutal. Quando também essa diferença, se o Ronaldo estivesse a pensar que ele vai marcar um livro, onde é que ele tem de pôr o pé para a bola ir como quer, não era hoje o melhor jogador do mundo. Sim, mas inicialmente ele teve que fazer isso consciente. Sim. E foi através do treino que passou que neste caso foi ao contrário, passou do consciente para o próprio inconsciente, e que acaba por ser interessante. Eu também queria só pegar em mais 2 pontos. Não era... estávamos a falar que o medo acaba por... Se nós tomássemos atenção à maior parte dos pensamentos que nós temos, inconscientes, o medo estava na base deles, certo? E na minha experiência, às vezes, e estávamos a falar daquela questão de se eu te fizesse as coisas que eu mais gostei de fazer ou que maior recordação tenho, foram aquelas que se calhar tinham 1% de probabilidade de dar certo. E eu tive medo de as fazer. Ou seja, porque é que está relacionado? Se houver alguma explicação, ou seja, porque é que o medo às vezes está relacionado com... Sim, porque também às vezes, mesmo a aconselhar pessoas ou assim, que às vezes perguntam, às vezes digo, o medo se calhar está-te a dizer o que é que deves fazer na verdade. E não sei se isto está certo ou não, mas na prática, na minha experiência, acabou por fazer sentido muitas vezes. Ou seja, não sei se há aqui alguma relação. O medo é uma emoção que eu resisti muito durante muitos anos da minha vida, mas o medo é uma emoção muito valiosa. É uma emoção importante. Em termos do teu cérebro, o cérebro humano evoluiu para ter é o que os cientistas chamam negative bias. Ou seja, o teu cérebro, em termos de hardwiring, em termos de evolução, tu evoluíste para dar muita atenção à emoção medo. Mais atenção à emoção medo do que a outras emoções. E dou-te um exemplo. Nós, quando andávamos na savana africana, a evoluir como seres humanos, não tínhamos casas, estávamos literalmente na savana ao ar livre. E eu ia na savana africana e eu, à minha direita, olhasse para uma árvore e visse uma colmeia com mel. A probabilidade de eu encontrar uma colmeia naqueles tempos era mínima. Portanto, eu tinha ali uma oportunidade de ingerir muitas calorias que talvez me ia ajudar a sobreviver durante semanas. Mas à minha esquerda, ao mesmo tempo que eu estou a ver aquela colmeia maravilhosa, mel, 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 e o meu cérebro está a pensar mel, 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 à minha esquerda eu olho e eu vejo um movimento num arbusto à minha esquerda. O meu cérebro vai dar preponderância à direita, à colmeia, ou ao movimento no arbusto? Vai dar preponderância ao arbusto. Porquê? Porque ali pode estar um leão e eu, se não prestar atenção àquele movimento no arbusto, eu de repente posso estar na boca de um leão e agora não tenho mel e estou morto. Exato, sim. Ok? Portanto, se pensares isso em termos de evolução, o nosso cérebro evoluiu para ter muita atenção, para prestar muita atenção à emoção medo. Porque o medo ajuda-nos a sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Mas nós agora estamos numa fase diferente da nossa evolução.
Nós já não temos que ter medo de leões e da savana africana. Nós vivemos em segurança em termos de conforto. Nós estamos numa fase diferente da nossa evolução, mas a preponderância para prestar atenção ao medo ainda existe e requer algum treino da nossa parte para nós conseguirmos mudar a forma como o nosso cérebro vê a vida. E essa forma é prestando atenção ao medo quando ele aparece, mas depois questionarmos um bocadinho porquê é que ele está ali. Porquê é que ele está ali? Usando o teu exemplo que eu usei ainda agora, de tu ires numa rua de Lisboa à noite sozinho e vir alguém atrás de ti e tu sentires que aquilo, qualquer coisa ali não está a bater certo contigo, ok? Eu não estou a dizer que nessas situações continuas a andar pela rua abaixo como se nada tivesse a acontecer. Claro, corre! Ou seja, há momentos na nossa vida em que o medo ainda, porque ainda há, muitos de nós ainda temos algumas situações de perigo na nossa vida. Portanto, esse mecanismo de sobrevivência é extremamente importante. Mas em 99% dos casos não é necessário. E, aliás, não é só não necessário, como nos traz muita infelicidade, porque nós acabamos sempre por estar completamente presos ao medo. Portanto, o que eu digo às pessoas é isto. Olha, tens medo? Ok. Que tipo de medo é esse? Que tipo de medo é? A pessoa se me diz, eu quero muito deixar o meu trabalho, eu quero deixar o meu trabalho, mas eu tenho uma oportunidade nova, uma coisa fixa, tenho uma oportunidade de ser freelancer, por exemplo, eu só dar um exemplo. Uma pessoa surgiu uma oportunidade espetacular, mas essa oportunidade vem com incertezas, porque não tem um salário certo e porque não tem o conforto que tinha outro emprego, e a pessoa diz-me, eu tenho medo, eu tenho pavor. Mas ao mesmo tempo, eu se continuar a fazer as perguntas certas, se eu disser à pessoa o que é que tu sentes que deves fazer, o que é que o teu coração quer fazer, se eu continuar com estas perguntas objetivas, a pessoa inevitavelmente vai me dizer, eu sinto medo, eu sinto cagufas, mas eu quero me atirar na mesma. Sim, a pessoa diz. Exato. E a questão é esta, a questão é, ok, tu podes estar a sentir medo, mas o medo não significa que não devas fazer. Às vezes o medo significa não faças isso. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, o medo significa vai na mesma. Vai na mesma. Porquê? Porque o medo está ali só para te mostrar que tu, se dás aquele passo, tu vais sair fora da tua zona de conforto completamente. E o cérebro, a mente, o ego, não gosta de sair fora da zona de conforto. Claro que isso vai causar medo. Mas as pessoas até às vezes, e vou dar um exemplo que ajuda as pessoas a perceberem se é um medo, que tipo de medo é. Eu digo às pessoas, ok, tu quando estás a pensar em dar esse salto, que tipo de medo é que sentes? E as pessoas ficam assim, como assim, que tipo de medo? Sim, que tipo de medo? É quando fechas os olhos e pensas, vais sair do teu trabalho e vais atirar-te para uma oportunidade nova, quando tu pensas nisso, é um medo de expansão ou é um medo de contração? E a pessoa fica assim, o que é que isso quer dizer? Quando tu pensas em dar o salto, o que é que tu sentes no teu peito? Sentes liberdade, sentes abertura, sentes expansão? Ou sentes que estás mesmo em contração, que estás a cair, que não consegues mexer, que estás fechado? E a pessoa diz expansão. Eu sinto medo, mas até consigo respirar melhor. E as pessoas conseguem intuitivamente saber a diferença. E aqui é que está o segredo, não é? O segredo de saber usar o coração é que, mesmo sentindo emoções como medo, tu consegues ver por debaixo daquela emoção quais são as características predominantes. Ok, exato. Esta não é fácil, não é? Esta exato. requer, sim. Esta requer, não dá para eu explicar, requer experiência. Tu só consegues saber a diferença experienciando. Sim, eu acho que se calhar também uma forma interessante era ver, pelo menos na minha experiência também era mais, eu faço a distinção entre o medo de consciente e inconsciente, ou seja, voltando àquele exemplo de se eu estou na rua e sinto que estou em perigo,
é um medo inconsciente. Eu não demorei, eu não pensei para ter este medo. Eu senti-o, por assim dizer. Mas quando é para tomar alguma decisão que depois, na verdade, acabou por ser algo positivo, mas foi algo foi um medo que eu fui ganhando, e às vezes esse medo é mais ansiedade. Consegue-se perceber, eu consigo perceber pelo menos por esse sentido, que é mais ansiedade ou mesmo incerteza. Está ligado mais a esse aspecto. Sim. E o outro é mais intuitivo, em que eu digo, é mais por segurança, por sentir que não estou... Sim. E é assim que eu mais ou menos faço também a distinção, mas sim, é interessante ver. Ou às vezes é aquele nervoso que chamamos o nervoso miudinho, não é? Exato. Muitas vezes pessoas chamam a isso medo, mas não é. Eu, por exemplo, quando me lanço numa nova aventura, que eu faço isso muitas vezes na minha vida agora, quando eu me lanço numa nova aventura, há sempre aquele nervoso miudinho. Há aquele nervoso miudinho porque é algo novo, é algo fascinante, há uma abertura, mas esse nervoso miudinho pode-se sentir um bocadinho como medo, mas não é bem. É mais excitação. Até. Sim, estou a perceber, exato. Temos estado a falar muito da distinção entre levarmos uma vida que o coração ou o lado direito do hemisfério direito do cérebro, como queiram chamar, nos está a guiar, ou então outra em que é a mente que nos está a guiar. Ou seja, como é que achas que seria um equilíbrio saudável entre os dois? Ok, um equilíbrio saudável entre a mente e o coração é este. O coração vai a conduzir o carro e o cérebro, a mente, vai sentada no lugar de passageiro. Ok? Portanto, usas esse exemplo. O coração é que vai a conduzir, é que diz para onde é que vais, mas a mente continua a ser extremamente importante. Eu vivo de coração aberto agora e todos os dias o coração abre mais e mais e mais, porque esta abertura de coração e este equilíbrio do cérebro não acontece de um dia para o outro. Tu tens que experienciar isto devagarinho, como o Cristiano Ronaldo pratica os seus pontapés. E o equilíbrio é este mesmo. O equilíbrio é perceberes que a tua mente é maravilhosa, que a tua inteligência é maravilhosa e que ela é necessária, mas que ela é necessária como um instrumento, como o pincel que o pintor usa para pintar a sua tela, mas depois arruma quando não é necessário. E esta é que é a questão. A questão é que nós normalmente vivemos as nossas vidas com o pincel amarrado à mão. Okay. Ou seja, mesmo quando queremos pôr o pincel em baixo, ele não sai. É esse o equilíbrio. O equilíbrio é o saberes usar a mente, mas que essa mente não te comanda a vida. Não é que tome as decisões mais importantes por ti. Isto pode parecer uma coisa um bocado difícil de fazer, mas não é. Não é de todo. Não é. E aquele exemplo que tu deste ainda agora do investidor que ganhou milhões e que lhe perguntaram, tipo, como é que tu fizeste isso? Como é que ganhaste esses milhões na bolsa? E ele acaba por dizer, eu fiz aquilo, foi a minha intuição. Exato. Ok? A outra forma de dizer aquilo foi o meu coração. Podia ser dito de outra forma. Portanto, foi o meu coração. Ou seja, o coração toma as decisões de acordo com aquilo que ele sente que é necessário e depois a mente vai atrás a ajudar. Eu não sou contra planos, eu não sou contra metas e planos e to-do lists. Eu não sou contra essas coisas. Ou seja, nós precisamos de nos estruturar mentalmente para conseguirmos chegar aos sonhos do coração. Eu dou-te um exemplo, por exemplo, de um sonho meu de coração. É a construção de um centro de cura em Portugal. Um centro de retiros e de cura. Isso é um sonho, um chamamento do meu coração. Mas o meu coração sozinho não consegue manifestar um centro de cura em Portugal, não é? Sim. Ou seja, a minha mente vai ser necessária. Vai ser necessária a minha mente e a mente de muitas outras pessoas. Portanto,
eu estou a usar a minha mente e uso a minha mente, mas uso a minha mente como um instrumento. Quando não preciso dela, arrumo-a ou tento arrumá-la, porque nem sempre é fácil. Eu estou a partilhar aqui histórias da minha vida, mas eu continuo a ter um ego muito forte hoje, mesmo com o coração aberto. Continuo a ter um ego muito forte. E eu noto que, por exemplo, se eu passo muitas horas à frente do computador, se eu trabalho muito, a minha mente ativa de novo, e eu sinto imediatamente que eu estou desconectada. A forma como eu sei que a minha mente está muito ativa hoje em dia é eu sinto uma desconexão com o universo, com a parte espiritual. E então isso é o meu cue para eu parar de trabalhar e me sentar a meditar, ou ir sentar-me debaixo de uma árvore, ou só parar por 5 minutos para me conectar com o meu coração, para me equilibrar outra vez. E pronto, é esta a forma que eu encontro de equilibrar. Não é parar de pensar, não vamos conseguir parar de usar o cérebro. Precisamos dele. Só que precisamos dele de forma mais equilibrada e não da forma esquizofrénica como usamos os nossos cérebros hoje em dia. E se calhar como ponto de ligação também para isso era, tendo em conta que nós passamos a maior parte do tempo a interagir com outras pessoas, ou no ambiente familiar, no ambiente de trabalho acho que pode ser uma questão mais complicada, mas, por exemplo, no ambiente familiar, como é que pode facilitar nesse equilíbrio, por assim dizer? Não sei se... Ou seja, sim, como é que as pessoas com que nós interagimos, porque às vezes há aquele, que eu também concordo, que é aquele ditado de... Nós somos a média das 5 ou 10 pessoas que estão à nossa volta, ou seja, as pessoas mais próximas de nós acabam por nos influenciar bastante. E como é que nesse sentido do equilíbrio entre o coração e a mente o ambiente familiar pode ajudar? Ok, então o treino de coração com pessoas familiares, que nos são familiares, é maravilhoso. Eu acho que isso é uma pergunta espetacular, porque é uma das melhores formas de tu conseguires realmente aprender a abrir o coração. E tu tocaste aí e quero falar em 2 coisas importantes. A primeira é o conceito de quando tu disseste que nós somos a média das 5 pessoas que estamos às nossas voltas, não é? Exato, sim. Que nós nos influenciamos muito pelas pessoas à nossa volta, não é? Isso é uma crença que já não é tão verdade na minha vida. E na vida de muitas pessoas que começam a abrir o coração. E eu vou explicar porquê. À medida em que tu começas a fazer o trabalho de coração, tu tornas-te menos influenciável. Ok? E porquê? Porque, e isto é uma característica muito interessante, a distinção outra vez entre mente e coração. A mente, por norma, é um mecanismo que não é muito seguro. É um mecanismo inseguro. Portanto, eu se te digo, tu dizes assim, eu estou para tomar esta decisão, o que é que achas, Cristina? E eu começo a dizer, João, eu não acho que isso seja muito boa ideia, pensa nisto e não sei o quê. À medida que eu vou dando as razões pelas quais eu acho que a tua decisão não é muito boa, se tu tiveres uma mente forte e um coração fraco, tu vais te influenciar por aquilo que eu te digo e vais chegar ao fim da nossa conversa e podes até tomar uma decisão completamente diferente daquilo que tu querias realmente, mas porque foste influenciado por mim. Ou seja, a minha força sobrepôs-se à tua. Isto só acontece porque a mente é insegura por natureza. O coração não é. Ou seja, tu quando vives mais a partir do coração, o cenário é este. Tu dizes assim, vais tomar café comigo e dizes assim, Cristina, eu vou dar um salto, eu tenho estado muito a meditar sobre isto, eu estou a sentir que quero fazer isto. E aquilo que me sai da boca, como tua amiga, ou como colega, ou como tua mãe, ou como teu pai, ou como tua namorada, não interessa. Aquilo que me sai da boca não muda o trajeto da tua decisão. Ok? Estás a perceber? Sim, Ou sim, seja, sim. Isto não significa que tu a partir do momento em que começas a viver uma vida com o coração aberto e mente equilibrada, isto não significa que tu deixas de ouvir as pessoas que amas. Não, isto não significa isso. Ouves, continuas a ouvir, mas no final a tua decisão, a tua
primacia energética, a tua força de alma sobrepõe-se a tudo aquilo que os outros possam dizer, mesmo as pessoas que mais amas. Porquê? Porque o teu coração, só o teu coração sabe o que é melhor para ti. Mais ninguém. Nem a tua mãe, nem o teu pai, ninguém. Ninguém sabe o que é melhor para ti, além do teu coração, não é? Portanto, as pessoas que vivem com o coração aberto e mente equilibrada normalmente não são facilmente influenciáveis. Essa é a primeira questão que eu queria falar. É essa. E tu, não sei se já conheceste estas pessoas, mas conseguimos ver, elas são raras na nossa sociedade ainda, mas elas existem. São as pessoas que tu vês caminhar pela rua com confiança, com alegria. Tu olhas para elas e tu vês que elas são inabaláveis. Não há forma a deitar aquelas pessoas para baixo porque elas não vão, não deixam, não permitem. Isto são pessoas que vivem de coração seguro e aberto e mente equilibrada. Ok? Portanto, essa é a primeira questão. Pessoas com o coração aberto e mente equilibrada não são facilmente influenciáveis. A segunda questão tem a ver com a família, com os amigos, com as pessoas que amamos. E porquê é que isso é um treino maravilhoso para o coração? Porque a maior parte das pessoas vive com os seus bloqueios de coração. Todos nós vivemos. Eu acho que se tivesse que falar em probabilidades, eu diria que há 1 a 2% das pessoas neste planeta que conseguem viver com o coração trabalhado, aberto e completamente livre de todos os traumas do passado. Portanto, são raras estas pessoas. Portanto, mais facilmente nós estamos rodeados, toda a gente à nossa volta tem um bloqueio de coração de uma forma ou de outra. É fechado de uma forma ou de outra. E, portanto, as nossas famílias, claro que a maior parte das pessoas nas nossas famílias vão ter esses mesmos bloqueios que eu tinha também no passado e que tu tens e que todos nós ainda temos. Mas isso é maravilhoso, isso acaba por ser maravilhoso. Porquê? Porque isso é uma forma maravilhosa de tu aprenderes a abrir o coração. Tu aprendes a abrir o coração. Há uma professora espiritual que eu gosto muito, ela chama-se Carolyn Mays, americana. E eu estava a ouvir um podcast dela outro dia e ela estava a dizer que a vida ajuda-nos a evoluir. Ajuda-nos. Não precisamos de pedir a Deus ou pedir a uma força extraordinária. Podemos usar o dia-a-dia das nossas vidas para evoluir espiritualmente. Não precisamos de estar joelhos, não precisamos de ir pagar promessas de Fátima. E o que ela estava a dizer era que se queres aprender a evoluir, pede à vida para te trazer experiências que te ajudam a esticar cada vez mais. E um dos exemplos que ela deu foi, ela disse, eu gosto de pedir ao universo que me traga pessoas difíceis para eu amar, para o meu coração esticar ainda mais. Okay. Isso acontece muito nas nossas famílias, que é, as nossas famílias, especialmente cá em Portugal, ainda temos muito o apego das famílias. Os nossos pais acham que sabem o que é melhor para nós e pronto, também tiveram as suas experiências, o seu passado e vivem muito através disso. E tu, se tiveres uma família que te está a tentar empurrar para uma certa área, está a tentar fazer com que tu faças isto ou aquilo ou outra coisa qualquer, isso é uma forma maravilhosa de tu aprenderes a esticar esse coração. Porquê? Porque a partir do momento em que tu consegues estar no teu seio familiar sem te deixares influenciar a fazer aquilo que não queres, mas também, não só não te deixares influenciar, mas também olhando para as pessoas à tua volta e conseguires amá-las como elas são, sem as quereres mudar. Isso é um exercício extraordinário. Sim, eu também acabo por... Não sei, por mim é mais agradecer, perceber de onde é que vem o conselho. O conselho vem com uma boa intenção e com... Só que depois temos que tomar as decisões também. Claro, mas isso é um exemplo, é um exemplo muito bom. Isso é um exemplo muito bom de nós aí é que começamos a experienciar a diferença entre amor condicional e amor incondicional. Porque muitas vezes aquilo que chamamos amor não é um amor puro. Não é um amor incondicional, é um amor condicional. Ou seja, o que é amor condicional? Amor condicional é assim. Olha, João, eu acho que tu não deves fazer isto. Eu acho que é uma má decisão, eu acho que o que deves fazer é isto.
E vamos supor que tu ouves esse conselho, mas como tu tens um coração aberto, equilibrado e empoderado, tu dizes assim, obrigado pelo teu conselho, mas eu vou continuar a fazer o meu caminho desta forma. E a outra pessoa fica chateada contigo. Ok? A outra pessoa fica chateada contigo. Mas o que é que se passa contigo? Começa a ficar chateada porquê? Porque não te conseguiu influenciar a tomar a decisão que ela acha que é a decisão correta. Isso chama-se amor condicional por parte da outra pessoa. Ok? Sim, sim. Mas agora tu se virasses e tu começasses a ficar chateado com essa pessoa, por ela te estar a tentar influenciar, também tu estarias agora a amar essa pessoa condicionalmente. Porque tu queres que ela seja diferente do que é. E isto é um exercício magnífico de amor. Não precisamos de fazer life coaching ou ter um guru espiritual para nos ensinar a amar. Apenas precisamos de viver a vida, de ver, de usar a vida e tudo aquilo que temos à nossa volta como as nossas ferramentas espirituais de evolução. Excelente forma também de terminarmos então. Sei que estás agora... tens um novo site, ou melhor, o site já está cá. Agora, sim, obrigado por dizeres isso. O site ainda não foi lançado, mas se forem à minha página agora, podem ir à minha página e eu estou a dar uma meditação grátis a toda a gente que aparece na minha página. Portanto, o meu website é www.cristina.lopes.com. Ok. Se as pessoas forem ao site agora, tem uma meditação lá grátis. A meditação é em inglês, peço desculpa, ainda não estou a fazer meditações em português, mas é uma meditação guiada de enraizamento. Portanto, é uma meditação que ajuda as pessoas a acalmarem, especialmente se estiverem com muito stress ou muita ansiedade, se estiverem com dificuldade em sentir paz. Isto é uma meditação maravilhosa para usarem todos os dias. Portanto, mas se forem ao site não vão ver mais do que isso. Mas o site está para sair nas próximas semanas. E pronto, no site vai haver muito conteúdo. Eu faço vídeos semanais, também faço blogs, escrevo também e claro, o site também vai ser onde vou vender os meus serviços de coaching e de cura. E pronto, e é onde eu vou continuar o meu trabalho de ajudar as pessoas a abrirem os seus corações, a curarem as suas mágoas do passado e a viver vidas cada vez mais apaixonadas. Exato, eu também vou deixar na descrição do podcast e em todos os sítios. Podem ver o site, está lá o link para o site e também para a página do Facebook da Cristina, onde podem ver também os vídeos. E também outras informações que falámos aqui nesta conversa. Por isso, obrigado por nos terem acompanhado. Episódio um bocadinho mais longo que o habitual, mas acho que ainda bem, porque quer dizer que tivemos muitas coisas para falar, o que é ótimo. E pronto, muito obrigado e vemo-nos então para a semana. Muito obrigado por terem ouvido este episódio. Se ainda não subscreveram o podcast, não se esqueçam de o fazer. SoundCloud, iTunes ou YouTube. Assim, desta forma, não perdem nenhum episódio. Sigam também o The Fox Show nas redes sociais. Basta pesquisarem por Fox Show Podcast no Facebook, Twitter e Instagram, Fox Show Podcast. Se tiverem algum comentário ou sugestão a fazer, é lá o melhor sítio para fazer, que eu estou sempre atento. Mais uma vez, obrigado por estarem connosco e vemo-nos para a semana.